Caros amigos, estudantes da fé e da verdade, sejam bem-vindos a mais uma investigação profunda que desafia séculos de dogma e tradição. Hoje, convido-os a uma jornada intelectual para desenterrar uma verdade linguística e arqueológica que reside no coração da narrativa da criação, a história de Eva. Por gerações, fomos ensinados, em escolas dominicais e púlpitos, que a primeira mulher foi formada a partir de uma costela de Adão. Essa imagem quase caricatural não apenas moldou nossa teologia sobre a relação homem-mulher, sugerindo uma dependência ou inferioridade estrutural, mas também forneceu munição para céticos que apontavam para uma suposta falha biológica na narrativa. Mas eu, como vosso teólogo sênior e arqueólogo, estou aqui para lhes dizer com a autoridade do texto original: a costela é um erro. Um erro de tradução milenar que ofuscou o significado hebraico original. Um significado que aponta para algo muito mais profundo, simétrico e francamente mais belo. Preparem-se para viajar conosco para a Mesopotâmia, para as raízes do hebraico antigo e para a anatomia humana, para descobrir o que realmente foi tirado de Adão. O centro de nossa investigação é uma única palavra hebraica: tsela. Tessela, escrita com as letras hebraicas Tzad, Lamed e Ain. A tradução clássica diz: tirou uma de suas costelas. Mas o que o termo tsela realmente significa na mente de um antigo hebreu? Para entender, devemos despir tsela de seu contexto bíblico de Gênesis e examinar como ela é usada em todo o Tanakh, Antigo Testamento. Se tsela significasse fundamentalmente costela, deveria aparecer em contextos anatômicos com frequência, mas isso não acontece. A palavra hebraica para um osso de costela, no sentido estrito e anatômico, seria atsam, osso, ou termos mais tardios. Tsela não é biologia, é geometria. Tsela aparece cerca de 40 vezes na Bíblia hebraica, e em esmagadora maioria, ela é um termo de arquitetura e geografia. Pensem comigo. A Arca da Aliança. Em Êxodo 25, tsela é usada para descrever os lados da arca onde as argolas de ouro seriam colocadas. Não as costelas da arca, mas os painéis laterais inteiros. O tabernáculo, tsela descreve os lados do tabernáculo, voltados para o norte e para o sul. O templo de Ezequiel. Na visão profética do templo, tsela é usada para descrever as câmaras laterais, ou alas que flanqueavam o santuário principal. Se tsela significasse costela, teríamos um templo feito de ossos, o que é absurdo. Portanto, tsela significa fundamentalmente lado, flanco, ala lateral ou painel. É um termo que denota simetria bilateral, uma metade oposta a outra metade. É a lateral de uma montanha, o flanco de um vale, ou, no contexto humano, o lado inteiro do tronco. O erro, o grande desvio que mudou a história de Eva, começou com a tradução. Sábios judeus em Alexandria traduziram a Torá para o grego, criando a Septuaginta, LXX. Quando chegaram a tsela em Gênesis, eles escolheram a palavra grega pleurá, plevrá. Pleurá é ambígua, pode significar lado ou flanco, mas na medicina grega também se referia especificamente à costela. Séculos depois, São Jerônimo, ao traduzir para o latim a Vulgata, pegou essa ambiguidade e a cimentou com a palavra latina costa, que significa inequivocamente costela. E assim, o lado hebraico, que implicava simetria e parceria, foi reduzido a um ossete no latim. Essa versão se tornou a base para o Ocidente. Agora vamos aplicar a ciência simples. A resposta biológica é que características adquiridas, como uma amputação, não são hereditárias. Mas a teologia do tsela resolve isso de forma mais elegante. A criação de Eva não foi a remoção de um pequeno osso curvo, foi a separação de uma metade, a divisão de uma unidade bilateralmente simétrica. Adão, o Ha-Adam, o humano, era uma totalidade. A cirurgia divina foi uma bisseção. Deus tirou o tsela, o flanco inteiro, para formar a mulher. Para aprofundarmos, precisamos olhar para o berço geográfico do Gênesis, a Mesopotâmia,
atual Iraque. A narrativa do Éden está imersa na cultura suméria e acádia. Na mitologia suméria, existe um paralelo linguístico fascinante. No mito de Enki e Ninhursag, o deus Enki tem uma doença na costela. A deusa criada para curá-lo chama-se Ninti. Na língua suméria, Ti significa costela, mas também significa fazer viver. Então, Ninti é a senhora da costela e a senhora que dá vida. É muito provável que os escribas hebreus, cientes desse trocadilho cultural mesopotâmico, tenham usado a imagem da costela lado como uma polêmica teológica. Mas a palavra hebraica que escolheram, tsela, manteve a dignidade arquitetônica do lado. Eles estavam navegando entre a poesia cultural e a precisão teológica. Geograficamente, a arquitetura dos zigurates da Mesopotâmia valorizava os tsela, os flancos maciços que davam suporte à estrutura. Ao usar essa palavra para Eva, o texto sagrado a eleva à categoria de estrutura de suporte essencial, não de acessório decorativo. Ao aplicarmos essa visão arquitetônica ao corpo de Adão, entendemos que o que foi removido não foi um osso isolado e dispensável. Foi um painel estrutural, uma metade essencial. A criação de Eva, portanto, não é a produção de um subproduto, mas a divisão de um bloco monolítico em duas partes complementares, cada uma representando um lado, uma tesela. Vamos retornar ao texto de Gênesis 2:22. Após a remoção da tsela, Deus a edificou em uma mulher. O verbo hebraico usado aqui é baná, que significa construir, edificar. A mesma raiz de ben, filho, e eben, pedra. Este é o mesmo verbo usado para construir cidades, templos, altares e casas. Você não edifica uma costela. Você edifica uma estrutura. O uso de baná apoia fortemente a ideia de que a tsela removida era um elemento substancial, um lado ou painel com carne e osso que serviu como material de construção para a nova forma humana. Eva foi construída arquitetonicamente por Deus. A implicação teológica e social disso é monumental e revolucionária. Se Eva veio de uma costela, a imagem é de hierarquia. A costela é um osso pequeno protegido pelo braço, mas estruturalmente menor que o fêmur ou a coluna. Isso gerou teologias de subordinação feminina ao longo da história. Se Eva veio do lado, tsela, a imagem é de parceria e igualdade. Ela não é inferior. Ela é a outra metade da equação. Ela é a simetria perdida que precisava ser restaurada através da união. O homem sem a mulher é literalmente um ser sem lado, desequilibrado, manco. O Midrash, a antiga interpretação rabínica, já capturava essa sensibilidade. Sábios judeus argumentavam poeticamente. Ela não foi feita da cabeça de Adão, para que não o dominasse, nem de seus pés, para que não fosse pisada por ele, mas de seu lado, para ser igual a ele, debaixo do braço, para ser protegida, e perto do coração, para ser amada. O conceito linguístico de tsela valida essa sabedoria antiga. A remoção do lado também explica a explosão de alegria de Adão ao acordar e ver Eva pela primeira vez. Note o plural. Se fosse apenas uma costela, ele diria, osso do meu osso. Mas ele reconhece a totalidade do material, osso e carne. Ele está olhando para ela e vendo a si mesmo. É um reconhecimento de identidade compartilhada, de substância comum, que transcende a ideia de um mero pedaço de cálcio. Pensem no impacto que essa correção linguística tem em nossa compreensão da humanidade e do casamento. O homem, Ish, e a mulher, Ish-Shah, são duas metades de uma unidade original divina. A busca humana pela completude, o anseio por um parceiro, é o eco daquela divisão primordial no Jardim do Éden. O casamento não é a aquisição de uma propriedade como sugeriria a costela objeto, mas a reunião de dois flancos que sustentam o templo da vida. A arqueologia nos ensina que a linguagem é um fóssil cultural. A palavra tsela, enterrada sob séculos de tradução grega e latina imprecisas,
É um fóssil que, quando desenterrado e limpo, revela sua verdadeira forma. Não um osso pequeno e curvo, mas um vasto painel de simetria. O trabalho do teólogo moderno não é apenas aceitar o que foi transmitido pela tradição, mas usar as ferramentas da linguística, da geografia e da ciência para retornar à fonte. A costela de Adão é uma lenda bonita, mas imprecisa. A verdade é que Eva foi formada a partir do seu lado, o seu flanco, o seu painel de simetria. Ela é o complemento essencial, a tsela, que transforma um ser solitário na humanidade completa. Essa é a verdadeira história de Gênesis 2, reescrita pela precisão do hebraico antigo. Agradeço por terem participado desta exploração. Que a descoberta do verdadeiro significado de tsela nos inspire a valorizar a parceria sagrada que Deus desenhou desde o princípio.